O servo de Deus atendia a obra de Deus e ele foi transferido para um lugar no interior do Nordeste, na Caatinga, um lugar bem seco, para atender a obra de Deus naquele lugar. Chegou naquele lugar, não tinha água potável, era muito calor, era muito quente, uma vida muito difícil. E dentro da obra de Deus, ninguém vive da obra, ninguém tem salário. Mas a obra enviava os mantimentos para o servo de Deus se alimentar e continuar fazendo a vontade de Deus. E ali, atendendo a obra de Deus naquela localidade, o servo de Deus, junto com a sua família, certo dia, ele teve um sonho que faria um poço no fundo da igreja. E esse poço não teria água saloba, como todos os outros poços do vilarejo. Esse poço teria água doce. E essa água doce ia fazer toda a região prosperar, porque ia matar a sede do povo, ia adubar a terra, para que a terra pudesse ser frutífera, e esse poço ia ser uma fonte de bênçãos naquele lugar. O servo de Deus, no meio desse sonho, achou uma coisa muito absurda, porque toda a água da região era saloba, e pensou foi só um sonho. Passou certo tempo, uma serva de Deus, depois do culto, foi até ele e falou: irmão, Deus fala comigo através do sonho. É mesmo, irmã, glória a Deus. E Deus me mostrava um poço aqui no fundo da igreja, e esse poço ia dar água doce, e esse poço ia matar a sede do povo, e esse poço ia frutificar a terra, e Deus ia dar um sinal que está na nossa vida nesse lugar, nessa vida difícil aqui. O servo de Deus na hora ficou com as pernas trêmulas, sentou e falou: irmã, eu tive esse mesmo sonho. Aí ela falou: então Deus está te confirmando o sonho que ele te deu, vamos cavar o poço. Aí chamou o poceiro para poder cavar o poço. O poceiro deu risada, contou para a cidade inteira, fez chacota, disse que não ia ganhar o dinheiro do servo de Deus, porque ele já furou 1000 poços na região e todo poço dava água saloba. E o servo de Deus falou: não, pode cavar, que Deus vai preparar o dinheiro e nós vamos te pagar. O poceiro falou: eu não quero ganhar seu dinheiro, você vai perder seu tempo. Foi embora. Na mesma noite, o servo de Deus sonhou de novo, Deus falando com ele. Ele voltou atrás, mesmo com muita piada, do poceiro e pediu para ele cavar o poço. O poceiro, achando muito engraçado, foi lá, chamou os amigos, pegou o maquinário, o trator, os funcionários e cavou o poço. Puf! Quase 30 metros, estourou água e começou a subir. O poceiro foi embora e disse para aquele servo de Deus: amanhã eu volto aqui para beber a água doce. E dando risada, e chamou todo mundo do vilarejo. No outro dia cedo, antes do servo de Deus chegar para abrir a casa do Senhor, já estava aquela multidão de gente, era o assunto da cidade. O povo foi beber a água doce. Aí já entraram todo mundo junto, foram lá, pegaram um pouco daquela água do poço, já tinha baixado a lama e a água era saloba. O servo de Deus virou ali um motivo de chacota, um motivo de piada naquela cidade. Aí, muito triste, de tarde, ele procurou a irmã e falou: irmã, a água é saloba, passamos uma vergonha danada, irmã. Como que o povo agora vai crer na palavra que sai do púlpito? A serva de Deus olhou para ele e disse: irmão, quando o Senhor Jesus multiplicou os pães e os peixes, o que ele fez? Ô irmã, ele levantou para o céu e consagrou a Deus. Então, servo de Deus, você abriu o poço e foi bebendo, você não orou lá ainda, você não consagrou lá ainda a Deus. Aí o servo de Deus entendeu a mensagem, de madrugada foi lá, naquele poço, orou e consagrou o Senhor e disse a palavra que o justo não seria envergonhado. No outro dia de manhã,
Ele foi atrás do poceiro e falou: poceiro, eu consagrei o poço a Deus, chama o povo e vamos beber água doce. O poceiro pensou: mais um dia de piada, mais um dia de risada, mais um dia de festa. Vamos rir da cara desse servo de Deus, vamos rir dessa igreja. E juntou todo o povo ali naquele segundo dia do poço pronto. O servo de Deus foi lá, retirou uma jarra de água e começou a servir o povo pela fé em Cristo Jesus. E o povo começou a beber daquela água e não parava mais de beber daquela água. Tinha alguns dias que o caminhão-pipa já não tinha chego mais naquela localidade e o povo bebia água e glorificava o nome santo do Senhor e dizia: a água está doce. Deus transformou a água salobre em água doce, em água gostosa, em água potável. E o sonho outrora que Deus revelou para aquele servo se cumpriu. O povo, o vilarejo, a terra foi frutífera, tomaram água doce, se fartaram, adubaram suas terras e estão dizendo até hoje que Deus é bom. Quem sabe, irmão, irmã, você está passando uma luta, uma prova e você está se esquecendo de orar e você está se esquecendo de consagrar. Te diz o Senhor: eu ouço a tua voz, eu ouço o seu deitar, eu ouço o seu levantar, eu ouço o seu sentir, eu ouço as suas lágrimas, o seu suspiro, o seu caminhar, a sua dor. Te diz o Senhor: fala comigo que eu vou fazer uma grande obra na tua vida.